Igor Vinícius tem sido lateral direito titular nas partidas sob o comando de Hernan Crespo. O treinador gosta do fato dele ser um jogador bastante ofensivo. E no esquema 3-5-2, isso ajuda bastante as características do atleta. Porém, o São Paulo recentemente contratou e apresentou Orejuela. Ele ganha um concorrente à altura. Aliás, Igor Vinícius está acostumado com essa concorrência em alto nível. No ano passado, quando tinha poucos meses de São Paulo, Juan Fran foi contratado. Os dois se revezaram na posição de titular. Na parte final do Brasileirão, Fernando Diniz optou pelo espanhol. Agora, com a chegada de Orejuela, Igor Vinícius garante que não vai desistir de brigar pela condição de lateral ou ala direita do São Paulo. Cara, quando você joga no São Paulo, né, num clube como desse tamanho, nunca tem só um jogador por posição, né, Edu? Sempre vai ter essa concorrência, né, entre a gente mesmo, né, da equipe, porque senão fica muito fácil, né? O jogador acomoda muito. Então, a acomodação num clube como São Paulo não pode existir. Você sempre tem que estar ligado, você sempre tem que estar buscando, estar jogando. E quando você tá sozinho na posição, aí fica muito fácil para você, né? Então, essa concorrência entre a gente é muito boa, né? Igor Vinícius também falou como tem sido a cobrança de Crespo, principalmente em relação à falta de títulos do tricolor. O que a comissão, o Hernan, né, Crespo, e a comissão dele vem passando para a gente, é para a gente mudar essa mentalidade, né? Porque tem que ter essa mentalidade de querer ser campeão, de jogar todo jogo, achando que é uma final, que você tem que dar o seu melhor. Porque não adianta depois do jogo você jogar e falar, faltou fazer isso e tal. O que eles estão pedindo muito pra gente é pra gente jogar todo o jogo com a mesma vontade, ser agressivo. Então acho que isso é o mais importante, a gente tendo essa mentalidade com tantos de reforços que estão chegando, né, jogadores que vêm aí para acrescentar. Então acho que sim, a gente está montando, São Paulo vem montando uma equipe forte aí para esse ano de 2021. O São Paulo segue aguardando uma posição da Federação Paulista de Futebol para saber quando voltará a campo no Campeonato Paulista. O clássico contra o Palmeiras, marcado para este sábado, já foi adiado. Contratações e, Eugênio, você ouviu ali, né? Agressividade. Então vamos ser agressivos aqui. Opa. Vamos para o São Paulo. Aqui tá só o meu, né? Aqui tá só o meu, depois você coloca só o seu. E eu já vou ser agressivo, eu já vou colocar aqui os jogadores contratados. Vamos fazer algumas modificações. Vamos colocar, ainda vou arrumar o posicionamento. Vamos com o William daqui a pouco, eu explico sobre o William. E aqui também o Éder, que sem óculos é um pouco mais difícil. Então a gente coloca aqui o Éder. Vamos lá, vamos fazer a bola rolar, depois eu falo dos outros jogadores aqui. A ideia é que o Miranda seja o jogador mais centralizado para saída de bola, para mais qualidade. O Luan pode ficar aqui? Pode ser que saia também. Daniel Alves de um lado, Gabriel Sara do outro. Gabriel Alves promovendo a velocidade pelo lado, chamando o Igor Vinícius ou o Orejuela. Luciano como um jogador que flutua para o Éder também flutuar. E do outro lado, Reinaldo. O que é possível a gente pensar aqui? Contratou o William. O William pode entrar no lugar do Luan e pode entrar também no lugar de um outro zagueiro. E aí ele tem força, pegada, participação de retomada de posse de bola com o Luan e com o William. É possível isso acontecer? Sim. É possível o time ser mais agressivo de uma outra forma? Sim, com o Rojas, que é o jogador que tem mais velocidade pelo lado do campo. Vamos colocar aqui ele talvez no lugar do Éder e o Rojas sendo um jogador de velocidade para explorar essa característica que ele tem para fazer a bola chegar no Luciano. Ainda tem Bruno Rodrigues, ainda tem... Não, acho que já falei dos contratados. Sim, falta colocar o Orejuela no lugar do Igor Vinícius. Agora eu fiz uma bagunça, mudei o esquema e deixo o Eugênio Leal consertar a minha bagunça. Consertar nada. Eu vou junto contigo, né? A ideia é a gente colocar os contratados, aqueles que a gente realmente acredita que tem condições de jogar. E, por exemplo, o Benítez entra no lugar do Gabriel Sara para mim, né? Eu vejo também o Éder entrando lá na frente no lugar do Pablo. Essa é uma outra questão, né? Não coloco o William no meu time. Eu já falei aqui que eu não entendi essa contratação. Talvez ela se explique ao longo do tempo. E o Miranda, para mim, ele vai no lugar do Bruno Alves.
ele é o homem da sobra nessa linha de 3 zagueiros do São Paulo. Agora eu vejo um desenho um pouco diferente. Eu vejo mais um 4, vou colocar o Luan mais para cá, um 3-4-3. E aí a gente pode ter um homem mais aberto, outro entrando na diagonal. E aí, pensando em homens mais abertos, se movimentando um pouco mais, com o Benítez chegando também para finalizar de fora da área, eu penso nos homens de velocidade. Eu acho que o Bruno Rodrigues pode fazer esse lado e a gente pode ter também jogadores com mais agressividade pelo lado do campo, né? Como o Rojas, fechando por aqui também o lado do Éder. São opções que o São Paulo ganha para o ataque, além do Pablo, que é um jogador que tem mais presença como referência, né? Como o tradicional 9, embora se movimente bastante também. São muitas opções que o Crespo passa a ter para montar esse São Paulo em diferentes desenhos táticos, Marra. Agressividade. Então vou fazer uma pergunta, uma casquinha de banana aí para vocês, como diz o Luxemburgo. Nos 2 times, o Daniel Alves estava no meio. Por que no time do Diniz ele fazia tanta questão de jogar no meio e agora ele já postou que se precisar joga até no gol? Eu acho que ele pode ter pensado sobre isso, acho que ele pode ter sido levado a refletir sobre isso, com o Crespo mesmo falando alguma coisa, com alguém da direção. É que eu acho que na lateral ele não vai jogar. Porque o São Paulo tem agora, o Igor Vinícius. Com o Orejuela não tem. E o Orejuela, exatamente, eu acho mais difícil ele jogar. Eu acho que ele vai ser um jogador de meio e cá entre nós, criticado na temporada passada, mas eu não acho que ele teve uma temporada tão fraca assim, não. Acho que ele ajudou em vários jogos. Mesmo ali no meio, ele foi bem, permanece por ali, Eugênio. Sim, ele não tem mais vitalidade para ir e voltar como lateral, embora o São Paulo hoje jogue inicialmente com 3 zagueiros, então é mais ala do que lateral, mas tem jogadores ali para ocupar aquela posição. Então ele vai jogar no meio campo. E não vejo como o primeiro homem de meio campo, embora tenha feito já essa função do São Paulo algumas vezes. É mais um segundo homem que vai se aproximar do ataque. Ele não pode ter cadeira cativa no time. Esse talvez seja um erro. Em alguns momentos ele vai ter que ficar esperando um pouco. Mas continuo achando que ele contribui em vários aspectos para a equipe. Eu acho que como primeiro homem de meio campo vai ser situação de jogo. É aquele jogo em que o time... tá no desespero precisa e tal. ter muito a bola, mas para começar uma partida acho muito difícil também. O Sport Center...